Espero que goste e que venha participar do curso. Ah, estou animada. Legal. Obrigada. Você faz o quê? Nossa, na verdade eu faço muitas coisas, mas a base eu sou médica. Mas assim, eu sou louca por fotografia e invisto nisso, mas ainda não vivo disso, mas adoro. Mas já tem equipamento, tem tudo. Tenho. Tá. Que a Ieda, no começo do curso, ela não tinha equipamento. No final do curso, ela comprou os equipamentos de câmera. Já fui lá conhecer também o Zé. Que legal. O senhor sabe que eu tenho os equipamentos que eram do papai, preciso te mostrar isso. A Cinemateca está aceitando lá para o museu. Ah, você quer dizer que ele era muito velho, é isso? Tá. Se é mais velho do que eu, deve ser, né? Meu pai era mais velho que você, sem dúvida. Querido, e cadê o próximo longa? Eu quero saber isso. Próximo está em gestação em Curitiba. É de uma produtora, é de um diretor de Curitiba. Quem? Não é o Ali, é? Não. Não é essas pessoas jovenzinhas sem muito conteúdo. Ah, bom, acho ótimo. Perfeito, ok. Bom, como é que rola? Eu levei horas para entrar, eu não sei o que vocês falaram. Por Mas, que enfim. demorou tanto? Ah, Não porque esse começou ainda. Microsoft Teams é dificílimo, entendeu? A gente percebe, por isso, o problema da idade. É verdade, Lúcio, eu não vou dizer que não, tá? Mas eu fiquei tristíssima porque eu vi hoje que Raulzinho se foi, eu não sabia disso. Já faz uma semana. Pois é, mas eu estava sem computador, sem celular, só vi hoje, sabe? Vou ligar para a Alice, na verdade vou ligar para o Chico, né? É. Que Carlos fala. Está sem som. Ah, vou tirar a mãozinha, peraí. Abriu o microfone, Carlos. Abriu. Oi, Lúcia. Tudo bem? Tudo bem. E você? Prazer. Prazer é meu. Eu tenho um amigo meu que trabalhou com você há muito tempo atrás. Ele já fez vários filmes e falou para mim que a sua influência nele abriu o coração para luz e bondade também. Quem é? Marcelo Corpani. Ah, o Corpani aqui de São Paulo. Você é de São Paulo? Eu sou de São Tá. Paulo. Mas agora eu E a sou do Morro. Fernanda do Rio? Não entendi. Não, desculpe, a Fernanda é do Rio? Não, eu moro no Espírito Santo, em Vitória. Ah, você é de Vitória. Que Sou de São legal. Paulo, mas moro aqui. Tá. Ah, o Corpanizão. Ele tá com um filme novo em São Paulo chamado, no Brasil, né, chama As Verdades. Ele entrou outro dia, né? Sim. E você também já é dessa área? Sim, eu trabalho faz tempo em televisão, cinema, mas fiz um longa em negativo, que terminou em 2005, e foi nos festivais e tudo mais, mas foi um documentário, né, sobre... Qual longa? Qual? Perdão. Não escutei. Qual? O nome? O nome do filme chama Trespassing. Eu posso mandar o link para vocês, se vocês quiserem ver. Ganhou vários prêmios. Vou adorar, claro. Eu estou te vendo, mas tudo bem. Eu tirei a câmera porque eu estou derrubada hoje, desculpe. Então olha para o meu rosto que fica igual, não tem problema. Entendeu? E não, foi um trabalho que demorou 9 anos para fazer, porque
a pesquisa Desculpa, mas eu tenho um pouquinho de quimorred, né? A cabeça de terapia de quimo que eu fiz. Eu tive câncer, então às vezes dá uma falhadinha, mas volta. Então, então eu fiz muita pesquisa antes de começar a filmar e tudo mais, e foi um trabalho de amor, né? Não foi um trabalho para ganhar dinheiro. Então, a gente paga um preço por isso, né? Porque quando a gente se dedica para um trabalho com essa magnitude, pelo menos para mim, afeta a sua vida em vários níveis, né? Você não pode fazer outro trabalho que você está fazendo isso, né? Então, é uma questão de onde que você vai colocar a sua energia e o seu coração, né? Eu, infelizmente, sou romântico e acredito que a gente tem que fazer o que puder para fazer um mundo melhor, né? Então... Pois é, Carlos, mas a briga hoje é que, ironicamente, aprovaram ontem as duas leis. Puxa. Derrubaram o veto. Então, isso é uma injeção de dinheiro enorme, entendeu? Agora, nesse momento, eu que sou uma pessoa que também tenta trabalhar politicamente, Sim. acho que a gente tem que ficar esperto com isso, porque é um dinheiro que a gente nunca teve, entendeu? A voz de quem que é? Porque eu não estou vendo. Raquel Monteiro. Eu vou botar a câmera só para você me ver RM. mal, entendeu? Ai, Raquel. Pareci, derrubada. Vamos lá. Olha, você quer eu passo o meu celular, o meu WhatsApp para você? É. Eu mando o link do filme para quem quiser também, o Lúcio, se quiser, ou a Fernanda, se quiser. Tem que tomar uns 2 copos de vinho ou alguma bebida antes de ver o filme, para despressurizar. Tem que botar chinelo, camisa folgada, entendeu? Manda, porque eu vou adorar. Então, o meu celular é 130 694 6788. Peraí, 130 694 4. 6788. Você mora onde? Hoje em dia eu moro em Los Angeles, né? Mas é temporariamente, né? A gente vai onde que o mundo nos leva, né? Eu tenho um enorme amigo lá, o Marcelo Galvão. Eu já ouvi, bom, o nome eu já não conheço, mas toco o sininho, né? Ele é ótimo, está filmando aí, está maravilhoso. Bom, qualquer coisa, se ele precisar de alguma coisa, eu fiz muita pós-produção para comerciais que vieram de São Paulo para cá para finalização. Sei. Então eu era um post-production supervisor. Não, eu venho de comerciais também, foi onde eu conheci o Lúcio, e o Marcelo também vem de comerciais, então é bacana, certo? Não tem gente igual aos brasileiros, esse carinho, esse não sei como falar, mas desculpa. Faz mal. Não sei, não tem coisa igual. O pessoal é muito mais legal para trabalhar, sabe? Não, mesmo tem que fazer o trabalho, tem que fazer o trabalho, mas é outro astral. Então, depois você manda o meu link. último Eu mando o link. foi o Lúcio que fotografou. Ele odiou fotografar, mas ele fotografou, entendeu? O quê? O Ela Perdoa. Faisal. Ela Perdoa e tá disponível, dá para ver? Faisal. Não sei, querido. Eu vou ver com a produtora, tá? Tá legal, Raquel. Faisal, é com você. Está no telefone, queixa. Abre o microfone, Faisal. Fala, Lúcio. Quantas pessoas estão... Eu acho que é esse grupo mesmo agora. Então, podemos começar, então? Começar, já está gravando, inclusive. Tá legal. Obrigado. Tá. Eu estou por aqui só terminando uma ligação com o médico aqui. A velharada está toda recalchutando, tá
o César já foi para o médico também. Lúcio. Essa de trocar essa válvulazinha do meu coração foi uma beleza dessa reconstrução. Eu estou me sentindo 0 quilômetro. Que bom, que bom. Parabéns, parabéns, César. Nunca pensei que fosse um negócio que desse um resultado tão grande. Os médicos me falavam, troca a válvula logo que você vai se sentir bem. Mas, pô, você fica meio assim, ai meu Deus, pegar meu coração, botar na bancada, trocar a válvula, botar de novo no lugar, é meio complicado. Mas eu não vi nada e estou me sentindo muito bem. Que bom, César. Estou bem pra caramba, graças a Deus, bicho, estou muito bem. Graças a Deus. O negócio é melhor do que eu imaginava, como dizia meu amigo Davi Neves. O troço é bom. Ô, César. César. Oi? Outro dia tinha alguém procurando o teu tio. Chegou a falar com você? Não chegou não, mas pode me ligar que eu tenho o telefone dele. Ele está em Brasília, está morando numa chácara. Brasília, né? É. Eu esqueci. É alguém que estava fazendo uma tese e precisava falar com o teu tio. Não, eu vou passar o teu também para ele agora. Tá ótimo, tá bom. Pode me ligar que eu dou para ele. Bom, abrindo então, boa noite, sou Lúcio Codato, sou diretor de fotografia há algum tempo e conversações, na verdade, é um pouco alguns filmes que eu fiz e outros dos quais eu gosto ou tenho alguma relação. Eu comecei no jornalismo do Estado de São Paulo como repórter fotográfico. Na época, a gente trabalhava para a Agência Estado, não trabalhava exclusivamente para um jornal. A gente trabalhava para os 3 jornais da época, que era o Jornal da Tarde, o Estado de São Paulo e Jornal de Esportes. Então, a gente trabalhava para a agência e recebíamos a pauta via agência. Mas como eu fui muito amigo do editor do Jornal da Tarde, que era o Murilo Felisberto, acabei fazendo mais Jornal da Tarde, que era um pouco menos problemático. O primeiro dia do jornal, vem aquele trotezinho, né? Falaram, Lúcio, o doutor Mesquita está te chamando, está em reunião lá em cima, eu queria que você fosse lá fotografar a reunião. A reunião era do Rotary Club com o Mesquita. Alguma coisa para fotografar? Nada, né? Não podia usar flash, a sala escura com cortina, janela fechada. Mas eu tinha um passado relativamente longo de fotografia. Eu fui aluno numa escola de fotografia chamada Enfoco, que era de um cara chamado Claude Kubrusli, que é irmão do Maurício Kubrusli. E lá eu aprendi a revelar, a ampliar, fazer cópias. Isso me ajudou bastante na transição da nossa filme de película para o vídeo, porque os grãos de prata equivalem um pouco ao pixel. Apesar de o pixel ser super organizado, o grão é um pouco mais orgânico, mas a relação é a mesma. É alguém que recebe luz e transforma em energia e manda para um sensor. E depois, na pós-produção, eu fazia ampliações, com a mão, a gente escurecia uma parte, clareava a outra parte, fazia uma bolinha e fazia um dodgingzinho para, né? Esse tipo de coisa a gente veio a fazer em pós-produção, quando facilitou bastante, quando a pós-produção virou digital também.
porque as máscaras, nós fazíamos máscara na época da película, mas era muito complicado, porque tinha que ter uma precisão muito grande. E um filme que eu fiz para os ingleses, do John Boorman, Floresta das Esmeraldas, o negativo que eu expunha já vinha marcado pela truca as 4 perfurações. Então, quadro, a gente tirava a lente, tinha que encaixar as 4 perfurações no lugar certo para que a estabilidade da imagem fosse totalmente compatível para que não balançasse. Isso a gente fazia com fotografia, a gente encaixava, porque na fotografia, de vez em quando, a gente fazia sobreexposição, colocando 2 negativos, mas a gente não precisava dessa precisão. Isso tudo ajudou bastante. Quando estava no jornal, um dia fui fotografar no Museu da Arte, Museu da Casa Brasileira. Não, Museu da Casa Brasileira era na Faria Lima. O Museu da FAAP, como é que era? Alguém lembra disso? Não. Louvre. Não. Louvre. Bom, era o Museu da Fundação Armando Álvares Penteado, da FAAP. Ah, eu sei, mas é São em Paulo. frente, eu não sei o nome correto. Bom, e o diretor do museu era o Rodolfo Nani. Nossa! Ele estava para começar um longa-metragem. Ele me viu fotografando e falou: você não quer fazer o estilo do filme? Estilos eram fotos que serviriam posteriormente para cartazes, para os anúncios. Eu falei, topo. Eu estava experimentando tudo, né? E daí acabei saindo do Estadão. Eu estava sendo efetivado, porque estava no período de estágio, mas eu acabei deixando de lado a efetivação e fui para o longa. No longa, o diretor de fotografia era um menino aí do Rio, Carlos Egberto, já falecido, que morava em Londres. Ele estava estudando em Londres e, como era muito amigo do diretor, ele veio fazer o filme aqui no Brasil. Acho que foram 4 semanas antes de começar o filme, o primeiro assistente de câmera preferiu ir para um outro filme, porque o nosso filme se passava na Vera Cruz, dentro do estúdio. Olha, que maravilha. Com câmera Mitchell, uma câmera pesadíssima. Precisava de um dolly meio mecânico ainda e de uma cabeça MOI para movimentar a câmera. E eu não conhecia nada. O máximo que conhecia era Nikon. Assistia filmes, mas não tinha noção de como se... E daí o Egberto me chamou e falou: você é o cara mais próximo de fotografia que eu conheço aqui em São Paulo. Olha. Vou pedir para você virar assistente de câmera. Aí ia todos os dias até a Vera Cruz. Não sei se a Fernanda sabe, a Vera Cruz é em São Bernardo do Campo. Eu ia todos os dias, ainda tinha névoa naquela época, quando eu estou com 75, eu tinha 21, então 54 anos atrás. Tinha névoa em São Bernardo, era frio de manhã. Nossa. E a primeira coisa que aprendi foi que tinha que esquentar os motores. Coisa engraçada, né? Porque hoje no digital a gente não fala mais em esquentar nada, mas no tempo da película a gente tinha que esquentar os motores para ter estabilidade. Então o motor tinha um motor síncro, que era para som direto, rodava 24 quadros por segundo. Tinha um motor variável que rodava acho que de 8 a 36. E tinha um trifásico para quem
não entende muito de eletricidade, é quando existe a possibilidade do motor rodar para frente e rodar para trás. Para que servia isso? Para fazer o chamado front ou back projection. Sincronizava a câmera com o projetor e imprimia tudo junto. Então, como a câmera tinha que voltar no ponto inicial para imprimir o ator, primeiro filmava o fundo, depois filmava o ator. Essas coisas. Bom, daí fiquei durante 3 semanas indo todos os dias a Veracruz, carregava chassis, porque tinha o loop, né? Não era só encaixar o cartão de memória, não era cartão de memória, tinha que passar o filme na janela, nos roletes. E daí começamos a filmar. Eu não sabia nem como fazer foco, na verdade, mas fui obrigado a aprender a fazer foco. E na Mitchell, não seria como hoje, que tem um vídeo assist, uma câmera de vídeo do lado que você pode olhar e fazer o foco. Você tinha que fazer na trena, medir na trena e perceber o movimento e fazer sem enxergar nada. Em 2013, eu liguei tanto para Gênio Morro quanto para Inês Vadar. Eu tinha na cabeça aquela lembrança das manifestações. Pior ainda, porque você não via nada na hora, né? O filme tinha que ir para o laboratório, esperar uns 3 dias para chegar o copião, e daí sentava numa sala de projeção grande que tinha lá na Veracruz, tremendo, suando frio, mas felizmente não tive praticamente não tive problema, acho que nenhum problema eu tive de foco. O Egberto trabalhava com cuidado e me explicava bastante. E depois de 5 semanas, o Carlos Egberto me chama e fala: Lúcio, o meu pai paga essa escola em Londres e não é barata. E tem um apartamento também que está lá. Eu preciso voltar para Londres para fazer o curso. E vou pedir para você acabar o filme. Como assim? Então, eu sou provavelmente um dos poucos fotógrafos no mundo que começaram como still e terminaram fotografando o filme. Chama Cordélia, de Rodolfo Nani. Não sei que ano foi, 1960. Pode ser, por aí. E a atriz era nada menos do que Lilian Lemmertz. Eu tinha que fazer close dela. E a filmagem mais complicada era nessa ação da luz, sem luz, que não dava para iluminar aquilo lá, né? Com a verba que o filme tinha, não dava para iluminar. Foi quando abusei um pouquinho e acabei puxando o filme 2 stops. Veio um pouquinho de grão, mas eu me perdoei. Bom, daí comecei a fotografar. Vou para o Japão porque sentia falta de um pouco de mais de formação, né? No Brasil é um pouco solto demais, né? E principalmente eu com 25 anos já fotografava, sentia falta de uma orientação no sentido de coordenar a equipe. Com 25 anos você comanda uma equipe de 20, 30 pessoas, é complicado. Aí eu achei, não, tem que estudar um pouquinho. Fui para o Japão. No Japão comecei como assistente de câmera porque não teria como. Acabei ficando 3 anos lá. No final já estava fotografando documentários, mas longa-metragem é mais difícil. Como existe uma hierarquia e uma, como se diz,
A maioria são de faculdades de cinema. E cada veterano de uma faculdade chama o novato da mesma faculdade para ser da sua equipe. Então, existe uma continuidade. Então, com menos de 40 anos, é muito difícil virar diretor de fotografia no Japão. Hoje, nem tanto, mas era bastante complicado na época. Daí volto e vou fazer... Não, volto e monto uma produtora e começa a correria. Não montou logo na sequência, né, Lúcio? Montou? Praticamente. Praticamente. Voltando, eu faço o filme da Tânia Quaresma, um documentário. Que eu acompanhei com vocês. Em seguida, eu faço um longa-metragem do Ramalho. Uhum. E depois volto para o comercial. Eu fico bastante tempo no comercial. No meio tempo, a Maureen me chama para... Eu fui aluno da Maureen Biziliar na Infoco. Era a Cláudia Andujar, Maureen Biziliar, Luigi Mamprim, o George Love. Eram todos de uma geração de estrangeiros que vieram para o Brasil e que fizeram um crescimento bastante grande na fotografia brasileira. Teve também o arquiteto da FAO. Como chama ele mesmo? Estava falando com ele outro dia. Bom, e a Maureen, quando comecei a fazer o curso, eu me interessei, ela só fazia fotografia, e eu já tinha começado a fazer filmes. Então, ela me falou se eu não queria ir para o Xingu, porque tinha uma cerimônia de mulheres, chamado Yamurikumã, onde as mulheres tomam o lugar dos homens por um dia. É uma cerimônia bastante interessante. Isso foi há 40 anos atrás, acho. Lúcio, sem querer te interromper e já te interrompendo, aonde está esse material? Porque esse trabalho é lindo. Está na Cinemateca. Mas quem é o detentor dos direitos? Eu e a Maureen. Ótimo, ok. Tá. O Sidney faleceu, a Cátia também faleceu, a mãe da Cátia me passou os direitos, e a Ione do Sidney também está disponível a qualquer coisa, então não tem nenhum problema. Não, porque esse trabalho, assim, eu me lembro que na época eu vi, como você disse, faz muito tempo, eu fiquei muito impressionada, mas ele é um trabalho que, de repente, ficou super contemporâneo, né? É engraçado porque quem nos orientou foi Orlando Vilas Boas. Uhum. Na primeira reunião, ele chegou para a gente, era eu, Sidney e a Maureen. A gente foi para a casa do Orlando. O Orlando olhou para a gente e falou: japonês, não te conheço, mas não pode levar álcool, tá? E a gente Eu era bebia cachaceiro, bem né? nessa época, né? Daí ele falou: não pode levar álcool, não pode levar açúcar, não pode levar sal e não pode levar cigarro pronto, cigarro embrulhado em papel branco. Sei. Porque isso é um problema, vira um problema, né? Porque é muito mais fácil do que ficar enrolando. E sal e açúcar é um veneno, né? Uhum. Hoje,
Os meus cachorrinhos. Hoje, eu voltei há 4 anos atrás lá para o Xingu. E o grande problema hoje, nos homens, é diabetes e câncer da próstata. Ah, Diabetes porque é mais fácil comer mandioca, mais fácil comer macarrão do que a mulher ralar a mandioca, fazer beiju. E fora isso, vão para a cidade e acabam comendo porcaria na cidade. Uhum. E próstata também, por doenças venéreas, que transmite para a mulher. E o índice de mortandade dos adultos é bastante grande por esses problemas, próstata e diabetes. Uhum. Em contrapartida, a FUNAI, quando era a FUNAI de verdade, instalou poços artesianos em praticamente todas as aldeias. Uhum. Isso fez com que a água do rio, que já estava começando a ser poluída, não precisasse mais tomar água do rio e sim do poço artesiano. Isso salvou muito os bebês recém-nascidos por causa da água, digamos, mais limpa do que a do rio. Então, as crianças, hoje, o número de habitantes está crescendo no Xingu, principalmente por causa da água do poço, porque do rio está completamente poluída. O desmatamento em torno do parque, devido à plantação de soja, faz com que os ventos soprem com muito mais intensidade. Então, acaba desbarrancando os rios e provocando, digamos, a dificuldade na navegação por causa do desbarrancamento dos rios. Claro. Fora isso, as nascentes estão todas comprometidas, né? Todas comprometidas. Então, praticamente, hoje não se bebe mais água do rio. E peixe também está começando a escassear, a rarear, que é o alimento principal deles, porque a tribo que tribo não se fala tribo, a etnia, que é o Meinacos, eles não comem nada que pisa no chão, nenhuma ave, nenhum bicho que pisa no chão, porque o chão traz problemas. As doenças podem vir através da terra, tem fezes, tem gente circulando, né? Então, eles não comem nada que pise na terra, eles basicamente comem peixe, beiju e só. Então, a gente levou um pouco de macarrão para nossas refeições e o Orlando tinha pedido que a gente convidasse um índiozinho por dia para eles provarem, porque senão é uma sacanagem também, né? Você comendo e eles não poderem nem provar, né? Mas foi muito engraçado. E mais engraçado, eu acho que eu sou meio parecido com eles, e eu tenho um pouquinho de pelo, uma penugem no braço. E as crianças ficavam me alisando no braço assim o tempo todo, porque sentiam uma coisa estranha, que eles não têm penugem, né? Então, eles ficavam o tempo todo passando a mão no meu braço. E são carinhosos, né? Então, eles ficavam grudados, pareciam macaquinhos grudados no ombro. No meu ombro tinha os 2, 3 meninos, do outro lado tinha umas 3 meninas. E outra coisa que o Orlando pediu foi que a gente não andasse nus, porque vocês não sabem se comportar nus. Vocês nunca andaram nus. Então, vocês não sabem sentar, agachar, fazer qualquer movimento, vocês não sabem fazer, e os índios vão dar risada de vocês.
E não faça isso porque vocês não têm esse hábito. Foram 45 dias maravilhosos e um documentário maravilhoso que ganhou o prêmio de fotografia em Brasília, não lembro em que ano, e foi o primeiro documentário que ganhou o prêmio de fotografia em Brasília. Uhum. E é belíssimo como trabalho, isso é inegável. Qual é o nome de novo? Xingu Terra. Eu vou mandar o link, eu vou mandar o filme para vocês. Por favor. Depois entro no mundo louco do comercial. Enquanto isso, eu faço de vez em quando uns documentários com meu amigo Silvio Tendler. Fiz os anos JK, fiz Django, depois, recentemente a Alma Imoral. E a Alma Imoral foi uma coisa muito engraçada, porque o Silvio Tendler sofreu uma compressão na medula e estava sendo tratado como diabetes. Então, praticamente amputaram o pé dele. Ele tem o pé, mas não funciona, porque o médico deixou o pé para não ficar muito cotoquinho e meio desagradável. Ele usa sandália, não sei o quê, mas não funciona o pé dele. E ele tem que andar de cadeira de rodas também. Nós fomos a Jerusalém e a Tel Aviv, lá da Palestina também. E não sei se alguém conhece Jerusalém. Eu não. É pior que Paraty. As pedras são piores que Paraty. Então, cadeira de rodas, nem pensar. Que ótimo, é. E ele é gordo, né? Ele é gordo, desgraçado é gordo. Apesar da diabetes dele, ainda come tudo, bebe Coca-Cola, é um desgraçado. Mas tinha que carregar em certos trechos que o carro dava a volta para ele poder andar um pouco pela rua. Eu tinha que andar com ele, levar até o ponto, voltar para pegar o equipamento e subir. Fomos só em 3, porque o Rabino estava junto. Mas o Rabino não carrega coisa assim. Principalmente no fim de semana, né? Ele não carrega nada, né? Porque é engraçado, a gente estava num puta hotel lá em Jerusalém e nem botão do elevador as pessoas apertam, né? Porque não pode fazer força. Então, eu não sabia disso. O elevador para em todos os andares, desgraçadamente. Porque ninguém aperta botão e eu não sabia. O primeiro dia que eu desci para tomar café, era um fim de semana, eu apertei o botão, entrei no elevador e não reparei que estava escrito que era elevador que parava em todos os andares. Falei, eu estava no 8º andar, acho, e o café da manhã era na sobreloja. Veio parando todos os andares. E depois, na volta, já sabia, né? Que para subir também é a mesma coisa. Daí, por exemplo, onde tem escada, tem um elevadorzinho para o Silvio, um cadeirante. Mas também não funciona, porque alguém tem que operar aquela merda. E não tem ninguém, né, do hotel que possa operar. Daí, por exemplo, suco de laranja, você mesmo tem que espremer, porque eles não fazem força de colocar laranja no espremedor. Café expresso também, para você fazer o café, eles não fazem. Então, você mesmo tem que fazer no hotel. Foi muito engraçado. Bom, daí eu viajei muito. Eu trabalhei numa produtora chamada Film Planet, a Flávia Moraes.
que tinha um escritório em Los Angeles, em Buenos Aires e Santiago. Então, teve uns 5 anos que eu viajava direto. Eu tinha visto da Planet, visto de trabalho da Planet, então... E nesse período, eu pude desfrutar dos equipamentos, melhores equipamentos que tinha no mundo, mais recentes. Eu podia pedir porque era comercial e a produtora bancava essa experiência que eu estava fazendo com todos os equipamentos. Então, foi um período muito... Sim. Eu tenho uma pergunta. Claro. Você, como diretor de fotografia nesses anos todos, qual é o tipo de iluminação que você prefere? Luz ambiente? Tem algum equipamento? Qual é o seu tesão em termos de luz? Depende muito. Depende muito. Eu faço comerciais, hoje já não faço mais comerciais, mas faço os documentários onde a luz é pouca. Nas entrevistas que eu viajei nos Estados Unidos, a Alma e Moral, nós viajamos os Estados Unidos praticamente inteiro, porque o rabino é formado numa faculdade de rabinos nos Estados Unidos. Então, ele apresentou os maiores intelectuais e a gente viajou de leste a oeste, de ponta a ponta. E nessas viagens eu praticamente não tinha luz. Tinha uma cabecinha só para emergência. Longa-metragem, depende do longa. Por exemplo, eu fiz um longa em Nordeste e o diretor, que era o Ramalho, queria um equilíbrio entre o interior e o exterior, de tal forma que se eu fotografasse do interior para o exterior não podia estourar muito. Então, tinha que iluminar o interior para que não ficasse um brancão lá fora. E daí são HMIs pesados para equilibrar um sol de exterior do Nordeste com o interior de uma janela pequena. Você precisa de bastante luz para equilibrar. E a gente desenhou essa cenografia de tal forma que eu pudesse colocar umas luzes em cima para preenchimento, e pela janela eu entrava com um HMI de 6.000, como se fosse a luz do sol. Fiz um outro longa agora com ele, com o Ramalho também, mas tinha pouca verba e a locação era muito baixa. Era uma casa, né, no Ibirapuera. Então, praticamente, eu não tenho como iluminar por cima. Isso complica bastante, porque tinha espelho numa parede e vidro no outro lado. Então, qualquer coisa reflete no vidro. Então, existe uma dificuldade. Por sorte, eu estava trabalhando com uma câmera da Canon, chamada C500, com uma lente de 1.8. Agora, diafragma aberto é uma desgraça para o assistente de câmera, né? Porque o foco fica bastante crítico. Mas eu trabalhei com lentes relativamente abertas para facilitar a vida dele e a minha também. Eu trabalhei com a Lúcia Murat no Rio de Janeiro. Ela adorou. Ela adorou. Maré, Nossa História de Amor. Eram Romeu e Julieta, de duas facções, o menino e a menina, cada um de uma facção. E daí tinha dança. Por sorte, e a Lúcia queria que o campo fosse de 360 graus. Ela falava: Lúcio, o meu objeto de desejo é campo de 360 graus. Significa
a luz só pode vir por cima, né? E além do mais, tínhamos 2 câmeras, uma em Steadicam, operada pelo melhor menino do Rio. Agora, você colocar a luz por cima é um tormento para o microfonista, porque a sombra do microfone faz sombra na cara, movimento é... E fora isso, todos os atores eram principiantes. Ficaram durante 6 meses tomando aula de dança, de canto e um pouco de interpretação. Não eram atores de interpretação. Então a Lúcia falava: esses filhos não são atores, não dá para repetir. Principalmente sendo musical, o mais playback que seja, é difícil você cortar no meio da música. Então, a gente fez com 2 câmeras. Não teve muito. O que é? Você que está ouvindo, Carlos? Não, não é meu, não. Eu estou achando que alguém quer botar um soundtrack por baixo de você aí. Não, foi eu. Eu vou tirar isso. Espera aí. Que mais? Pronto, foi. Respondido a quem que me perguntou mesmo? Acho que ele... Fui eu. André. Mas pelo visto você gosta muito da luz ambiente, né? Eu gosto. Gosto de ser a palavra da moda, que é o naturalismo. Eu gosto bastante. E uso bastante isso, e também porque eu gosto de trabalhar com grandes angulares. Perfeito. O grande angular me provoca um pouco mais de imersão, de você estar dentro da ação, né? Enquanto que na tele você fica um voyeur, você fica do lado de fora observando. Com grande angular e a câmera na mão, você está dentro da ação. Essa questão da luz ambiente, eu, como também fotojornalista, que fui como você, tenho um certo hábito de utilizar a luz ambiente. Eu acho que esse gancho seu de luz ambiente vem também da sua trajetória como fotógrafo, né? Sim. Como fotógrafo, nunca usei luz, né? Nunca usei luz. Eu nem tinha flash também. Na época, as câmeras não tinham embutido o flashzinho, né? Então, quando precisava dar o brilho no olho, a gente acabava usando um rebatedorzinho pequeno para dar o brilho no olho, para não ficar um peixe morto, né? O tradicional rebatedor que salva a gente, né? Mas eu não gosto do rebatedor inteiro. Eu gosto de dar o brilho só no olho. Eu não gosto de usar o rebatedor no rosto todo. Entendi. É meio complicado, mas existe. Vocês chegaram a assistir Blade Runner, o primeiro? Sim. Tinha toda uma traquitana para fazer aquele brilho no olho daquela cor. É uma traquitana muito especial que, durante a aula, eu vou desenvolver com vocês. Bom. Posso fazer uma pergunta? Sim, quem? Eu, Carlos. Mudando muito, mudou o mercado, né? Mudou a tecnologia de analógico para digital. Você sentiu o cheiro do negativo enrolando o chassi, essas coisas todas, e não tem uma relação pelo objeto de trabalho que mudou
né? Essas câmeras pesadas eram uma coisa, mesmo de 16 milímetros ou Super 16. As câmeras de vídeo agora são muito assim delicadas, né? Não tem a mesma peso, né? Você, no processo de adaptação entre analógico e digital, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, um comentário, a transição que você fez, porque na época do negativo a gente fazia o negativo gordo, né? Você sempre fazia meio ponto ou um ponto para poder depois fazer o copião ou ir direto para vídeo, né? E o mundo digital é outra zebra, né? É outro universo. E é diferente. Eu não senti muita diferença, porque, como te disse, eu estava com meio pé em Los Angeles, na transição. Agora, como eu sou dinossauro, eu já tinha a passagem do branco e preto para o colorido, que foi uma passagem bastante complicada. E quando estava chegando o HD, o digital, eu estava em Los Angeles e eu não filmava os 15 dias, eu filmava 3, 4 dias durante esses 15 dias, e o resto eu tinha relativamente livre, e eu visitava as locadoras e as câmeras, quem tinha câmeras digitais para aprender. Isso fez com que a transição não fosse tão conturbada. Eu sempre expus muito corretamente o meu negativo. Então, quando veio o Telecine, o meu negativo era muito uniforme. Então, eu fazia uma marcação de trabalho só de equilíbrio, deixava equilibrado e, posteriormente, eu fazia a marcação só dos planos escolhidos. E no vídeo, o branco e o preto são os problemas, certo? A latitude é menor, é 7 pontos. Na película, a gente já tínhamos 10, 12 stops. Então, o que acontecia? O preto tinha que ser iluminado, no sentido de que eu tinha que expor para que o preto não ficasse afundado e provocasse ruído. Ao mesmo tempo, eu não podia superexpor muito, que se eu perdesse o branco, eu não tinha retorno, certo? Então, a exposição tinha que ser muito precisa. E como aprendi no tempo do negativo, no vídeo também eu superexpunha um pouquinho no limite para que o preto não ficasse ruidoso. E depois, na pós-produção, apertava o preto. Eu comecei brincando muito com o vídeo, porque a diretora Flávia, ela gosta de operar câmera, ela sempre operou câmera, e quanto menor a câmera, melhor para ela. Porque, apesar de ser uma mulher muito forte, sempre tem um limite, né? Então, eu gostava de trabalhar com o diafragma um pouco fechado, porque como era ela que operava a câmera e o assistente nem sempre dava conta do enquadramento e onde deveria estar o foco, eu trabalhava com o diafragma um pouco mais fechado. E nós fizemos as primeiras experiências com os digitais aqui no Brasil, inclusive ajudamos a Film Planet a vender o digital nas agências. Então, me pagavam uma diária para ir falar nas agências.
Isso, e eu sempre fiz questão de acompanhar a telecinagem. A telecinagem não, a pós-produção. Como eu tinha costume de assistir o copião no tempo da película, eu fazia questão também de assistir o material na edição. Normalmente eu ia quando a gente brincava, chamava de bestão, né? Os melhores takes, os best, era chamado de bestão. Eu não assistia todo o material gravado, porque na película, no vídeo, se grava um pouco mais do que na película. Então, eu esperava separar as melhores tomadas, e daí eu ia assistir o bestão e já previa o tipo de gradação de cor que eu faria. Então, eu, inclusive, discuto um pouco sobre correção de cor e gradação de cor. Eu não preciso de correção de cor, eu preciso de gradação de cor, de contraste. As câmeras digitais ficaram relativamente pequenas, mas as lentes continuam enormes, pesadíssimas. As câmeras, a full frame hoje, as lentes são muito pesadas, muito pesadas. E existe um desequilíbrio, porque a câmera não pesa muito, em compensação a lente pesa muito, então a tendência de ficar na cabeça para frente é grande. Então, normalmente se colocam as baterias mais pesadas atrás para tentar equilibrar na cabeça do tripé. O que mais? Hoje, a tendência não é mais falar em colorimetria, né? O 3.200 e 5.600, com os LEDs, já é ultrapassado. Todo mundo fala YX, XY, SEI. É o gráfico de cor da SEI. Então, porque cada refletor cada LED, o fabricante acaba criando uma cor que ele acha que é 5.600, que se você coloca no XY, nem sempre são iguais os dois refletores. Então, se você mistura muitos refletores, cada cor vira um inferno. No tempo quando a gente começou a trabalhar com HMI, acontecia isso também, porque dependendo do fabricante, o 5.600 era de uma cor e o 5.600 do Maharry era uma cor, Desiste era outra cor. E agora está acontecendo isso, então todos desesperados procurando um parâmetro para que tenhamos as mesmas cores. E isso vai acontecer com o novo sistema de cor, que será tradicional gráfico do SEI, que é de 1931. Veja que bizarro, né? O gráfico de cor que foi definido em 1931 é o gráfico que está valendo. Fernanda, o que está escrito em japonês aí atrás de você? Na verdade, é chinês. É chinês? É em chinês. O pincel é a tinta é a música e o pincel é a dança. Olha só. Alguém escreveu para você ou você comprou isso? Não, eu estava numa exposição em Hong Kong passando, e aí eu me interessei, e era uma menina que ela estava expondo pela primeira vez. Aí eu falei que era do Brasil, que eu gostava de poesia, e ela me deu. Grande presente, assim. Belíssimo. Você conhece a Casa do Japão aqui na Avenida Paulista? Conhece? Está tendo um curso, essa escrita se chama Shodo.
E tem uma professora muito interessante que está dando aula de Shodô lá, se você se interessar. Me interessa. Lá na Paulista. Vou procurar. Volta e meia tem esse curso. Obrigada. O que mais que está mudando? O lugar é maravilhoso, né? Está mudando também uma coisa que vai deixar muito assistente de câmera louco, operador de câmera louco e foquista muito louco, porque com a chegada do 16K, um campo de futebol, por exemplo, coloca-se duas câmeras, um num campo de esquerdo, meio do campo lado esquerdo, e outro no campo do lado direito. E a câmera é fixa. A bola tem uns sensores que emitem raios, e a câmera, o 8K, 16K, vira 8K em cada campo. Por enquanto, eles estão trabalhando em HD, 1920 por 1080. Então, cropa-se só um HD e acompanha a bola. Não tem mais operador de câmera, nem foquista. Programa de auditório está sendo feito muito isso. Vai virar um problema daqui a pouco. Só em longa-metragem e séries é que ainda tem uma interação com os atores que é um pouco mais difícil do que colocar um sensorzinho. Mas em jornalismo, repórter nem tanto, mas jornalismo principalmente, aqueles de estúdio, não terá mais operador, né? Inclusive, tem alguns programas que quem comanda se vai fechar a zoom ou vai abrir a zoom é o próprio repórter que está lendo a matéria, né? Porque quem sabe que tem que dar a devida força na imagem é o repórter. Ele escolhe se ele quer mais fechado ou não. E não é mais o diretor de TV que escolhe. Que louco, né? 16K não é para ser 16K. A China já está falando em 32, né? Epa! Vocês sabiam que na Ásia, quem é o maior concorrente da Netflix? Não tenho ideia. Alibaba. Quem? Alibaba. Alibaba e seus 40 ladrões, é isso? Porque eles têm o mail mais completo do mundo, tá certo? Alguém comprou alguma porcaria no Alibaba Express ou no Alibaba em tem algum lugar. coisa que chama Alibaba Express, entendi. Tá. E eles estão produzindo agora. É. E a maioria das produções para a Ásia são feitas pelo Alibaba. A minha esposa esteve na Coreia agora, 2 anos atrás, e ela assistia a televisão e falava, só tem produção da Alibaba aqui. Engraçado isso, gente. Mas a Coreia, Lúcio, desculpe, a Coreia fez direitinho, né? Lúcio, sim, André. Trouxe uns coreanos para cá. Me diz uma coisa, com a sua experiência, o que você acha atualmente dessas câmeras plenópticas, né, que estão sendo usadas, custam caríssimas na produção, né? Por enquanto, sim. Mas fazem o foco no pós-produção, é uma coisa fantástica. O que você acha dessas câmeras sendo utilizadas atualmente no cinema? Porque você faz milagres com ela, né? Você consegue colocar um ator na guerra do Afeganistão, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. A produção virtual
não é mais futuro, é presente. Em Los Angeles, em Londres, em Berlim, em Paris, praticamente não se filma mais na rua. Primeiro que é mais caro na rua, depende de meteorologia, depende de uma série de coisas. A licença para filmar em lugares públicos na França, por exemplo, é muito complicado. Quando você pede autorização para filmar em uma rua de Paris, você precisa pedir o lado que você quer usar, se é esquerda ou direita. Se você pede os dois lados, o custo é maior, então a produção fala, escolhe um lado. E agora a lei caiu, mas até outro dia, se você usasse câmera na mão, era considerado reportagem. Então não precisava pagar autorização. Hoje, com o uso do gimbals e Steadicam, não tem mais tripé, porque antigamente falava, botou tripé na rua, paga. Agora não tem mais tripé, então a lei está mudando outra vez. Eu fiz um comercial em Paris de cartões Visa e a diretora Flávia enquadrou no reflexo de uma vitrine a Torre Eiffel. Tá bom. Vai para lá, vai. Vai para lá. E daí o produtor veio falar comigo. Você sabe que você tem que pagar direito autoral pelo uso da luz da Torre Eiffel. O light designer, ele falou, todos os consulados do mundo têm uma pessoa que cuida só de direitos autorais, não só de Torre Eiffel, mas de todos os produtos franceses. Então, quando montou o filme, era um filme de 30 segundos, acho que usava 3 segundos desse reflexo, ficava em $20 mil. Daí a agência me chamou e disse, olha, se tivéssemos orçado $20 mil, não é nada comparado com o orçamento do filme. Como não foi orçado, eu não tenho como pedir para o cliente um acréscimo no orçamento de $20 mil. Tem alguma coisa que você possa fazer? Falei, tenho. Eu vou no Telecine, na marcação de luz, e apago todas as luzes da torre. Perfeito. Então, o que aconteceu? Era de noite, reflexo da torre, só tem o esqueleto da torre e não tem as luzes. Uau! Me pagaram 3 diárias. Coisa de brasileiro safado, né? Não, ingenuidade, Lúcio. Ingenuidade, às vezes é por aí mesmo. E se fizesse, vamos dizer assim, em Las Vegas tem uma cópia da Torre Eiffel? Também deve ser o mesmo esquema, usou a imagem, tem que pagar, né? Deve ter que pagar. É o mesmo esquema. Bom, vamos falar um pouco do que eu vou falar no curso. Tá? Tá. Eu vou começar um pouco com a história do cinema, tá? Da película até os dias de hoje, porque está se voltando a filmar bastante em película. Acho que o último Festival de Cannes, quase 70% eram produções em película. Não só isso, a China e a Índia compraram todas as câmeras de película do mundo. Oh, meu Deus. Puxa, não sabia disso, não. Você imagina o que pode vir? É. A China está comprando a Kodak. Opa!
as dívidas da Kodak. Você sabe que o Ektachrome 35 milímetros já está no mercado, né? Não sabia não. Você está falando para steel ou para rodar longa? Não, longa. Você de vez em quando abre, você abre American Cinematographer. Sim. A contracapa é da Kodak Ektachrome, 35 milímetros. O último volume? Acho que os 2 últimos números são... Nossa. Provavelmente a China vai começar a produzir película. E a Índia é um problema de dialeto, né? Sim. Cada região fala um dialeto e o pessoal não assiste filme se não for no dialeto deles. Complicado, né? É. Então, eles vão... E a película, para dublar, é mais fácil do que vídeo. Uhum. Que loucura. Vai ter que dublar para vários dialetos. Vieram fazer um curta outro dia e um aluno meu foi fazer a fotografia. Eles falaram que os indianos preferem dublar do que fazer som direto, porque o diretor fala muito no meio da fala também. É um outro processo de produção. Como os argentinos também eram. Os argentinos falam para burro e também, no começo, tinha muito problema de som com os argentinos. Bom, fala um pouco da história e vou para a Itália. Primeira aula é a trilogia do Antonioni, Aventura, A Noite e o Eclipse. Apesar de ser do Antonioni, eu falo mais sobre a cinematografia do que sobre o filme. Não vou discutir o filme, nem vou analisar o filme, mas sim as fotografias. E não sei se vocês lembram, na Aventura tem um plano maluco que sai de dentro do quarto do hotel. Famosíssimo. Eu lembro que a gente ficou completamente... E isso, né, numa época que não existia tanta preocupação com movimentação de câmera, nem era tão fácil movimentar umas câmeras grandes. E tem a luz do Venâncio, que é um dos maiores fotógrafos que existiram. Uhum. Depois eu falo de um filme, My Blueberry Nights. Por que eu vou falar um pouco sobre isso? Porque o diretor, Wong Kar-wai, cresceu em Hong Kong, dentro de Hong Kong. Então, quando criança, se quisesse olhar para o horizonte, não tinha horizonte, né? Só tinha uma barreira de prédios. E quando resolveu fazer cinema, ele falou: meu sonho é um dia enxergar o horizonte, fazer um filme nos Estados Unidos com grande profundidade de horizonte. E ele foi um dos que mais quebraram as regras do cinema, em termos de eixo, pula o eixo para cá, para lá, mas não pula o eixo de luz. Isso que é mais interessante. Tá? Uhum. Então, vou discutir isso. E vou falar de mais um outro filme do Darius Khondji, que é ele acho que é armênio francês.
mas um pouco sobre essa rebeldia de quebrar eixo, essas coisas. Daí volto para uma coisa mais atual, talvez fale um pouco sobre essas produções mais de produção virtual, que é o West Side Story, uma comparação entre o West Side Story original e o West Side do Spielberg. Eu não vi ainda. Do Spielberg é muito delicioso. É muito delicioso. Sei. O do Bernstein era de 1992. Uhum. E já era uma dança bonita. E o Spielberg repete a dança, mas de uma forma um pouco mais moderna, mas sem ser exageradamente moderna, e com um figurino e uma cor bastante agradável e não traz a latinidade do excesso de cor, de ser latino, essas coisas. Ele não abusa disso, né? Então, você acha que isso é bom? Vamos trazer a latinidade, tá? Fala do latino, mas sem o pejorativo. Entendi. Tá. Daí brinco outra vez com Blade Runner, os dois Blade Runners também. O outro, o 2049, tem um pouco mais de finalização digital, que o outro não tinha tanto, praticamente não tinha, e agora tem bastante intervenção digital. O que isso vai mudar na nossa cinematografia? A pós-produção digital vai ter muita preponderância daqui para frente, eu acho. Entendi. Lúcio? Sim. Me diz uma coisa, você provavelmente deve ter participado de todas as colorizações de seus filmes. Você altera muita coisa ou trabalha em cima daquilo que foi filmado? Na colorização, especificamente. Eu sou da geração da película. Eu comecei na película. E na película não tinha tanta possibilidade de correção, de colorização. Perfeito. Então, eu prefiro eu mesmo fazer os efeitos do que deixar para o colorista. Certo. Então, eu não tenho muita, como se diz? Pós-produção. Eu não gasto dinheiro em pós-produção. Não gasta mesmo. Isso eu sou de uma geração que venho da película e eu sabia expor direito e expunha direito. Eu sabia os limites do branco e do preto e até hoje no vídeo também mantenho isso. Então, minhas horas de telecine eram relativamente pequenas. Eu gastava um pouco mais em gelatina, difusão e de cor. E hoje com LED é muito mais fácil, né? Que você ajusta praticamente a cor que você quer, já na luz. Então, apesar de que colorista é fundamental. Perfeito. Por exemplo, a minha predileta é a Samantha e hoje também a neta da Maureen, ela está virando colorista de primeiro e eu fui um dos primeiros a trabalhar com um equipamento que usava máscara. Antes do Da Vinci, existia um equipamento em inglês
chamado Russell Square. Não sei se você chegou a trabalhar com ele. Não, ainda não. Tá, não, o Russell Square não existe mais. A Da Vinci praticamente comprou todas as patentes de máscaras. Então hoje, a Da Vinci acho que resolve praticamente todos os problemas. O programa Da Vinci Resolve, ele faz praticamente tudo, né? Ele é perfeito. Perfeito não fala assim. Sempre a gente acha alguma coisa. Eu concordo com você. E se achar perfeito, acaba a evolução, né? Claro. Tá certo. Então, como eu sou velho também e ainda pretendo continuar um pouquinho trabalhando ainda, eu ainda tenho dúvidas se as coisas que eu fiz são corretas ou... No Japão, existe uma fábula que você, com 70 anos, você volta a ser criança, tá? Então, estou com 5 anos, estou quase entrando na adolescência e estou gostando de fazer filme sozinho outra vez, sem assistente de câmera, eu operando câmera, eu fazendo a luz, pegando no microfone. Pelo visto, você gosta de trabalhar por amor, né, Lúcio? Totalmente. Se não fosse por amor e por prazer, não estaria mais hoje aqui, né? Eu acho que o prazer é fundamental. Se você ter tesão de fazer alguma coisa, né? Claro. Tinha um diretor de fotografia, amigo meu, que faleceu também, chamado Kimihiko Kato. Ah, maravilhoso! Os clientes pedem reels, né? O cliente pede, eu vou fazer um filme de comida, você tem filme de comida no teu repertório? O Kato falava, eu não faço 2 vezes igual. Eu não uso reel. Lúcio, eu lembro do Kato. Eu fiz um clipe do João Gilberto. Vai. Com o Ricardo Van Steen. E quem fez a parte de música foi o Ucho Carvalho. Uhum. E o Ucho montou um playback para o João. O João falou, você está louco, menino? Eu não toco e canto igual 2 vezes na minha vida. Sim. E daí nós tivemos... A gente tinha claquete, mas não tínhamos sincronismo entre as câmeras. E quem sincronizou foi o menino assistente do Humberto, que gostava de tocar violão. Maluco. Pela posição dos dedos e pela batida do violão, ele sincronizou, porque o João Gilberto não abre a boca quase para falar, para cantar. Ele canta meio, né? Então foi difícil sincronizar esse material. É uma música chamada Sampa. E o João era muito legal, muito gostoso. Não, o Cato, só para contar uma historinha, eu me lembro muito, era um comercial, que queriam aquelas coisas de comercial, né? Reproduzir a nave do terceiro encontro. Como é que chamava o filme do Truffaut? Le Troisième... Bom, enfim. Esse filme. Aí o Cato chegou com uma bacia de feira e fez a nave, entendeu? É genial. Lúcio, é genial. Só existe, na minha opinião, uma coisa que você gosta de reproduzir e assistir várias vezes. É o sorriso da sua filha no Bom Dia.
é porque ela fez Unicamp e fez um negócio chamado Midialogia. E hoje concluiu o mestrado ano passado, está no Japão, e concluiu e está fazendo doutorado agora. E a tese de mestrado foi a colaboração das cineastas Nikkeis no desenvolvimento do cinema brasileiro. Então, o estudo baseado na Tezuka Yamazaki, claro, e na Olga Futema. Uhum. Uma tese maravilhosa, está sendo publicada agora, depois que publicarem na faculdade, na universidade, eu passo para vocês. Ótimo. E agora ela está trabalhando com as Nikkeis latino-americanas, ampliou o campo, uma das propostas do doutorado. Que bom, Lúcio, que bom. Bom, para encerrar rapidamente, depois eu volto a falo de Vittorio Storaro, Apocalipse Now, obviamente, One from the Heart, não sei se vocês assistiram. Tem umas coisas que não é de efeito especial, de espelho, que é muito gostoso. E é todo estúdio em Las Vegas, Las Vegas reconstruído em estúdio. Chama One from the Heart. Esse filme é genial. Esqueci como chamava em português. Acho que era... Não vou saber. Ia falar alguma coisa como A Hora do Coração, mas eu acho que não foi, não. Bom, e também falo do Conformista. Que é maravilhoso. Tá? Quando que é a próxima, Lúcio? Não sei ainda, não sei. Depende de vocês, quantas pessoas... O curso, eu entendi que era uma conversa, mas é um curso, é isso? Curso. São vários dias, são 10 dias. Ótimo, maravilha. Depois vem uma geração mais nova, que é o Lubezki Tivo, mexicano radicado nos Estados Unidos, que fez os últimos filmes mais interessantes, que o Revenant, Birdman, Song to Song, são filmes bastante interessantes que André, ele usa muito pouca luz. Ele usa muito luz natural, André. Legal. Conhece o trabalho do Lubezki? Não, esse nome eu já ouvi falar, mas não conheço o trabalho dele. É o cara que ganhou 3 Oscars seguidos. Tá? Só, né? Mexicano, radicado em Hollywood, e bastante interessante, e tem um trabalho de produção virtual bastante interessante, que o estúdio inteiro é de terra, e vocês tiram o sapato e pisa na terra, e toda a projeção é virtual. É como se você usa óculos, é como você estivesse na fronteira fugindo do México para os Estados Unidos. E é tudo... eu sou um cara, Lúcio, que gosto muito da luz ambiente. Eu fiz agora a participação na direção de fotografia de um curta para a ABC, no qual eu só utilizei luz ambiente e rebatedor, apenas isso. E ficou muito bom. Não é porque fui eu que fiz, não, mas ficou bom. Um dos exercícios que eu propunha aos alunos, eu dou aula em Santo André também, uma das propostas é usar uma fonte só, como se fosse o sol. A gente tem que, na verdade, aprender a utilizar apenas uma fonte, né? Porque é nada mais, nada menos do que a fonte natural que é o sol, que nós temos a vida inteira, né? Isso.
Teve uma coisa interessante, André. Eu fui para o Nordeste fazer o filme do Ramalho, Canta Maria. E num dos closes, a atriz a Vanessa Giacomo, e num dos closes, resolvi usar um rebatedor. Quando coloquei o rebatedor, falei, não, tira esse negócio. O rebatedor isopor era branco. A luz que rebatia lá era de terra. Eu passei uma cola no isopor e enchi de terra. Porque, como se diz, a marcação de luz depois ia ser tão complicada. Naqueles planos eu teria que corrigir de tal forma que eu desisti de usar rebatedor branco, e sim, cor de terra mesmo. Legal. São truques, né? São truques e macetes, né? Bom, daí eu vou para 2 filmes. Um chama Road to Perdition, que é uma perfeição de fotografia. Acho que antes de morrer, ele deixou a obra-prima. É uma das fotografias mais perfeitas, irritantemente perfeitas que existem. E, em contrapartida, tem um filme de baixíssimo orçamento, chamado Lost of Translation, da filha do Coppola, Sofia Coppola, filmado num hotel em Tóquio, com pouquíssimo dinheiro, que é o contraponto entre a perfeição e os improvisos. Depois eu falo um pouco da luz do longa que eu fiz, Canta Maria, do Ramalho, e da Lúcia Murat, Maré, Nossa História de Amor. Ela é só elogios ao seu trabalho. E tem o documentário Xingu Terra, que fiz com a Maureen. É praticamente câmera na mão o tempo inteiro. Na época aguentava ficar com a câmera na mão 16 o dia inteiro. E também não tem luz, né? Não levei luz para o Xingu. E depois um documentário recente, de 2020, do Roberto Gerwitz, Na Dança, que é muito bonito. Foi muito um bonito. festival de dança, meio de inclusão e inserção. Não eram refugiados. Vai lá, fecha. Deixa eu dar aula aqui, vai. E depois... Só uma curiosidade. Você sabe que temos um diretor brasileiro que está se propondo a filmar o último roteiro do Antonioni. Você falou nele, eu lembrei disso. Vai lá. Para, Feijão. Depois eu faço 2 DVDs de como é filmar com 4, 6, 8 câmeras. Como eu controlo a luz disso. Um é o DVD do Lenine in Cité, que é um trabalho gostoso, que praticamente não teve direção, só eu e a Lia Renha e o Lenine. E era um festival brasileiro, então tínhamos, acho que, 40 minutos para mudar de set de cada conjunto. E foi num espaço muito
muito bom de trabalhar, que é o Incité, em Paris. É bárbaro. E daí eu faço um DVD em película, editado, um show com 8 câmeras, da Sandy Júnior, só que tudo em película. E o controle de luz, que é a coisa mais interessante, porque o pai da Sandy e do Júnior, não sei se é o Chitão ou o Chororó, um dos dois, Eu nunca sei também qual é. falava que tinha que ter muita cor, porque o público queria cor. E eu era meio contra excesso de luz. Toda a luz do sertanejo usa um azul no fundo, chamado Congo Blue, que é um azul desgraçado, dá ruído sempre. E eu queria evitar essas coisas. Foi uma briguinha, mas a gente conseguiu. Que bom. Acho que é isso. E se vocês quiserem acrescentar alguma coisa ou quiserem perguntar sobre determinado filme, esteja à vontade. A gente tenta encaixar o máximo que der e o máximo de informações que eu conseguir. Lúcio, eu queria te agradecer, muito obrigado. E a gente vai se ver ainda. Com certeza. Você da onde é? De São Paulo? Eu sou do Rio. Do Rio? Carioca da Gema. Tá bom. Dá um jeito nele, então. Faça ele virar um pouquinho mais paulista, para entender o meu sotaque. Eu também acho. Geisha, muito bom te ver. Um beijo enorme. O bom é esse equilíbrio. É juntar os carioca com os paulistas. Isso é que é bom. Bem, e o Carlos aqui que está em Los Angeles. Mas o coração está aí, Paulo. O coração está aí, não dá para roubar. Carlos, se você quiser, por acaso, o contato do Marcelo, o meu e-mail é muito simples. É raquel.monteiro@gmail.com. A única coisa é que o meu Raquel é com CH. Entendeu? Raquel.monteiro@gmail. Gmail, Tá? Tá. Dá para armar isso com ele numa boa. Você falou alguma coisa do CH? Não entendi. O meu Raquel é coisa de mãe isso, é com CH. Então é Rachel. Rachel, tá bom também, não tem problema. Não, mas pode me chamar de Raquel. Quando me chamam de Rachel, eu acho estranhíssimo, entendeu? Tá bom? Depende do tipo de remédio que eu estiver tomando, aí eu mudo. Não tem isso, né? Depende da prescrição que eu estiver tomando, mas tudo bem, Raquel. Legal. Okay. Beijo. Nós vemos em breve. Obrigado, Lúcio. Um abraço. Valeu, Lúcio. Boa noite. Vou continuar caladinho, de penetra, ouvindo as conversas, que eu adoro. Que bom. Obrigado. Estamos encerrando. Gente, foi um prazer. Tá bom, valeu. Eu vou parar a gravação, então. Tá bom. Se alguém perdeu, algum conhecido de vocês perdeu e quiser ouvir, no YouTube vai ter a gravação desse encontro para relembrar coisas ou coisas que perderam, tá, pessoal? Tá legal. Roberto, as aulas... Tá bom.